Olá, sexta-feira, 6 de novembro de 2020. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião Especial, Eleições 2020. Afinal de contas, a gente está com uma rodada de entrevistas em aberto aí, na verdade está em curso, porque estamos ao longo dos últimos dias entrevistando os candidatos a prefeito de Cuiabá. Entrevistando pela segunda vez, que já houve uma primeira rodada, agora na segunda rodada a gente conclui mais essa tarefa de ajudar você a escolher, rapaz. Na verdade que daqui a pouco, dia 15 de novembro, você vai às urnas escolher aí quem será o nosso futuro mandatário aqui da capital, que vai comandar o município pelos próximos 4 anos. Hoje a gente vai ver e ouvir com muita atenção o candidato do Novo, Paulo Henrique Grando, que já está a postos aqui conosco, vai usar esses 50 minutos aí, ó, para expor mais uma vez suas ideias, o que ele pretende fazer, caso chegue à condição de o detentor número 1 da cadeira de prefeito ou da cadeira número 1 do Palácio Paiaguás. Assim fica melhor. Para isso, para o programa de hoje, Lorenberg Alves, meu parceiro de sempre, satisfação estar de novo aqui, fechando a semana. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, fechando a semana bem. Fechando bem. E na sua companhia, que é o mais importante, esteja você aonde for, com quem for, tomando uma ou não, assistindo apenas aqui ao programa Opinião. A gente tem uma alegria muito grande de estar com você, que assiste também, além do canal 22, pode também estar assistindo aí pela internet, não é? Pelo canal no Facebook da TV Pantanal e pelo www.gazetadigital.com.br. Paulo Henrique Grando, bom tê-lo de novo aqui à bancada para falarmos do que você pretende fazer caso chegue lá. Bom tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, agradeço de novo o convite, é sempre uma excelente oportunidade para falar com os eleitores. Eu quero exaurir, eu quero bater mais na tecla da saúde pública. O candidato, o senhor sabe, por acaso, o senhor teve acesso aos números aí dos investimentos que foram feitos, se é que foram feitos no combate à pandemia, já que recursos vieram da União, não é? E eu queria saber se o senhor teve acesso a isso e se esses recursos que vieram foram aplicados da forma devida no combate à pandemia. A Cuiabá recebeu algo em torno de 95 milhões de reais, né, para combater a pandemia. Pelo que existe no portal da transparência, né, inclusive foi solicitado que tivesse uma parte específica sobre Covid, né, em Cuiabá ela existe, né, existe lá uma parte no portal específica para isso, lá diz que foi gasto algo de em torno de 60 milhões, né, basicamente quase tudo na empresa Cuiabana de Saúde e também na própria Secretaria Municipal de Saúde. Parte disso foi efetivamente para recompor leitos, né, de UTI, e a gente teve aquele momento em que se ativou e depois se desativou, e aí tinha uma conversa que se devolveria 20 milhões ao governo federal por desativar os leitos naquele momento. Mas você teve coisas muito contraditórias, né? Como, por exemplo, a contratação dos drones, né? 840 mil reais para 3 drones durante 3 meses, para fazer algo que uma pessoa andando com um borrifador costal poderia fazer muito bem. Mas foi cancelado depois desse contrato. Exatamente, né? Foi feita a contratação. Que alguém denunciou também, né? Teve uma comoção muito grande, né? Muitas pessoas, eu fui uma das pessoas que postou, né? Eu até comparei, por exemplo, os valores com um copiloto da Gol, de qual era o valor daquilo, que era um valor que era tão díspare, né? Que não tinha como você justificar. Então, teve algumas coisas muito mal colocadas. E, efetivamente, eu acho que mudando a gestão, né, esperamos que isso aconteça, é preciso fazer uma auditoria para entender exatamente aonde foi colocado cada valor disso. O senhor pretende fazer essa auditoria? Sim, eu acho que é primordial, até porque assim, a gente precisa voltar a analisar com uma forma mais detalhada o que foi feito durante a pandemia, né, de uma forma geral. Acho que o que mostrou foi uma incapacidade da maioria dos governantes de lidar com uma situação de crise e a gente viu muito pânico por parte de quem deveria ser os mais prudentes, os mais cautelosos, os mais preparados. Deixa eu fazer uma pergunta antes de passar para o Lorenberg aqui. Você falou aí desse valor aí que o próprio candidato à reeleição, o Emanuel, ele disse em resposta a uma pergunta que eu fiz lá na TV Vila Real. Dos 94 milhões, não é? Ele disse que é o valor que eu perguntei, quanto que veio, né, para o combate diretamente à Covid, ele falou 94 milhões. Ele disse que 35 milhões desse valor aqui ele tirou, está guardadinho na prefeitura, 35 milhões guardadinho lá para uma eventual segunda onda.
A opinião do senhor sobre essa precaução, vamos chamar assim, do prefeito de tirar o recurso, de separar um recurso desse que poderia ter sido aplicado aí no combate à Covid? Acho que o grande erro que foi feito é que, por exemplo, se demorou muito e talvez esse recurso fizesse falta se fosse recomposto de forma mais rápida, foi muito rápido para fechar e muito lento para capacitar o sistema, né? Até porque era uma coisa que já era discutida, toda a discussão sobre a questão do lockdown, do isolamento horizontal, né, o nome que mudou algumas vezes aí ao longo do tempo, foi que você não conseguiria deter a doença, mas você conseguiria suavizar a curva e melhorar o sistema de saúde. Então foi muito lento. E talvez a aplicação desse recurso foi feita de forma talvez atabalhoada e Cuiabá em nenhum momento pensou inicialmente em fazer atendimento precoce. Né? É engraçado que, na verdade é trágico, né? Que se deu um conselho que nunca se dá em medicina, né? Procure o posto de saúde, procure atendimento quando os seus sintomas estiverem agravados. Né? Você nunca viu um médico falar nisso, né? Sempre se fala sobre tratamento precoce, né? Que o atendimento seja feito mais rápido. E aí você teve um desastre completo, que pessoas acabaram morrendo de outras causas porque ficaram com medo de ir a postos de saúde e hospitais. Nunca se viu nenhum médico, exceto Mandetta. Mandetta falou isso aí. Pois é. O Lorenberg Alves, por favor, esteja à vontade. Candidato, na pergunta anterior, a penúltima, que o senhor acabou de me responder, o senhor falou na palavra prudente. E numa entrevista que o senhor deu ao site Muvuca Popular, no dia 28 de setembro, o senhor falou e garantiu que, uma vez eleito, a população teria a garantia de ter uma gestão prudente. Eu tenho 3 perguntas para nós conversarmos sobre essa frase de gestão prudente. Como é uma gestão prudente? A segunda questão, qual é a baliza que se tem para dizer que esta é uma gestão prudente e a outra não é uma gestão prudente? E uma terceira e última, como a população da periferia poderá identificar esta gestão prudente? Acho que a melhor forma de delinear isso é mostrando um exemplo, né? A própria pandemia é um exemplo de condução imprudente de uma situação de crise. Porque, por exemplo, você vai e fecha de forma abrupta o comércio e os serviços, impede pessoas de trabalhar e não divide essa decisão com as entidades representativas. A prefeitura se fechou em si mesma, fez um conselho próprio dela e não consultou ninguém. E quando você toma uma decisão que tem um impacto tão dramático na vida das pessoas, e sendo que quem vai arcar com o ônus são as próprias pessoas e não a prefeitura, ela não vai arcar com isso, em nenhuma situação. Então o senhor está dizendo que o mundo todo foi imprudente com relação a isso. Porque Sim. todos os países do mundo Nunca fecharam. se viu, A Alemanha, por exemplo, que foi um dos países da Europa que melhor lidou com a pandemia, na segunda onda, agora na segunda onda, já tem cerca de 10 dias que fechou de novo tudo. Eu pergunto ao senhor, então a Alemanha também foi imprudente? está tomando uma decisão equivocada pela segunda vez sem ter aprendido nada com o que aconteceu na primeira vez. O que aconteceu é que simplesmente não entenderam o próprio paper onde se basearam, em que quando você faz um sistema de lockdown, o que você está acontecendo? Você está adiando a curva da doença, você não está evitando ela. No momento em que você relaxar as medidas, a doença vai assumir de novo e vai continuar aumentando. Então, assim, se alguém na Europa estava com dúvida que haveria uma segunda onda, exceto talvez a Suécia, que adotou um procedimento completamente diferente, é uma pessoa que simplesmente tomou a decisão sem conhecer o que estava sendo usado. E vai acontecer novamente, porque a doença só vai regredir em duas situações. Ou você vai atingir imunidade de rebanho de forma natural, ou você vai ter uma vacina para causar imunidade de rebanho de forma artificial. Então não tem outra situação. Se você fechar agora de novo e a gente ainda não tiver, você vai ter uma terceira onda em que talvez você até tenha casos maiores de contaminação, mas menos mortes. Se você observar, todos esses ciclos das novas segundas ondas, acontece o seguinte, você tem uma disparada de casos, mas o número de óbitos não está subindo mais. Não da mesma forma, as curvas não são iguais. Por quê? Porque a contaminação e os óbitos aconteceram muito mais na primeira. Então agora quem está sendo contaminado são aquelas faixas de idade que têm menos suscetibilidade a morrer, a desenvolver sintomas, são até mais os assintomáticos. Então isso vai continuar acontecendo. Então a minha preocupação é, se agora a gente tem menos óbito, por que a gente adota um lockdown de novo?
As pessoas vão pegar a doença. Não existe outra alternativa, ou a imunidade de rebanho natural ou através de vacina. E nós vamos o quê? Quebrar o mundo definitivamente por causa de uma doença que vai se tornar, segundo alguns especialistas, uma doença cíclica, sazonal, como é a própria influenza. Mas falta as duas outras questões que o senhor me foram duas, é verdade. O exemplo era por causa disso, né? Como que você baliza uma decisão prudente? Uma decisão que leva em consideração todas as consequências da decisão que está sendo tomada. E não simplesmente olha só uma coisa de um prisma só. Nessa crise sanitária, o que aconteceu só se olhou um prisma, o prisma da saúde. E foi desconsiderado todas as outras situações. Todas as situações foram adiadas, como se elas não fossem importantes ou fossem menos importantes. Existiu, inclusive, aquela coisa absurda de a economia é mais importante que as vidas. Como se a economia não fizesse parte das vidas das pessoas. Como se comer não fizesse parte da vida das pessoas. Como se trabalhar não fizesse parte da vida das pessoas. E a gente criou um caos, porque simplesmente o poder público disse, não, nós somos os detentores do oráculo, do todo conhecimento, e nós vamos impor a vocês, com a força que nos é permitida pela lei, toda a dureza dessa decisão. Isso é falta de prudência. Isso é não considerar as consequências da decisão. É simplesmente achar assim, que eu sou mais sábio que os outros, e isso é recorrente em governança. E não aprender com o erro cometido. E não aprender com o erro. Mas, candidato, o senhor ainda não respondeu as duas outras questões. Não, pode repetir, então, aí porque... Não, eu entendi, mas para mim o exemplo está claro. Como a população... Imaginemos que nós tenhamos a vacina este ano e o ano que vem o senhor assume como prefeito. Nós não temos mais a pandemia. Então, como que a periferia, como que o morador da periferia vai identificar na sua administração, na sua gestão, uma administração prudente? Eu estava usando a pandemia porque é um excelente exemplo para mostrar como é a distinção, mas vou usar outra situação. Como é uma gestão prudente? É uma gestão que não foca numa única solução. E o programa do nosso governo é completamente nesse sentido. Por exemplo, eu não vou ter uma solução para a saúde, eu não vou ter uma solução para a educação, porque apostar tudo em uma coisa só é ser imprudente, é ser não cauteloso, é achar que simplesmente você é o oráculo que sabe qual é a solução para todas as situações. Então a ideia é ter várias soluções na educação, várias soluções na saúde, várias soluções no transporte coletivo. Porque quando você abre opções, o que você está deixando é a sociedade e todos os mecanismos delas atuarem para criar soluções muito melhores do que a prefeitura pode imaginar com 200 mil, 5 mil técnicos. Porque a gente tem 600 mil pessoas trabalhando para resolver os problemas. É assim que a sociedade funciona. tem essas soluções aí, amarradas. Porque tem que ser amarradas também. Porque se não for, se elas não linkarem uma com a outra, você acaba não provocando a solução que precisa, né? Elas têm que estar uma linkada com a outra. Elas são integradas. Integradas, justamente. Podemos falar do transporte coletivo, né? Então, quando você dá mais opções, você não tem só as empresas de ônibus, você tem vans e micro-ônibus, você tem opções. As soluções são integradas. Até porque o que acontece? A forma de atendimento desses modais diferentes acabam ficando muito particulares. Por exemplo, para uma van sair do CPA 4 e ir até o Distrito Industrial, geralmente é antieconômico, porque a capacidade de ocupação dela é baixa para efetivamente que essa viagem seja rentável. Então, o que ela faz? Ela acaba fazendo um papel de coletora para o sistema principal e quem faz as grandes viagens são os ônibus. Então, são soluções que uma andam nas outras. Então, a prudência é não apostar todas as fichas numa coisa, dar opções, respeitar a decisão do cidadão. É ele que tem que decidir, é ele que sabe o que é melhor para a vida dele. A prefeitura tentar impor uma solução que ela acha que é melhor para todos é uma forma simplesmente de achar que o cidadão é inepto, é incapaz e que ela que vai dizer o que é melhor para Cuiabá. Não, ela tem que abrir opções. Então senhor, eu posso deduzir com as palavras do senhor, eu posso deduzir que o governador de Minas Gerais foi imprudente na sua administração. O resultado dessa imprudência é o índice muito baixo do seu candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Eu posso deduzir isso, candidato? Ou não? Não colocaria nesses termos, porque uma coisa é, você pode julgar algumas coisas como imprudentes e outras como não. Eu acho que o fechamento em Minas também foi um pouco muito agressivo. Depois o governador começou a fazer o que eu acho mais prudente, que foi o quê? Estabelecer uma cartilha e fazer um trabalho de parceria com os municípios. Aí sim. Né? Então, acho que no momento inicial ele também se desesperou, acho que todo mundo se desesperou, né? Infelizmente, mas no segundo momento o que ele fez? O que deveria ter sido feito? Ele estabeleceu uma cartilha junto com os municípios e começou a ajudar os municípios a tocar individualmente cada uma das situações. Porque
Porque você não pode simplesmente achar que um estado é uma coisa só. Ainda mais um estado do tamanho de Minas e um estado do tamanho de Mato Grosso, né? Então você tinha aquelas coisas absurdas da curva Brasil, né? O que não queria dizer nada, porque as doenças tinham chegado até as capitais, não tinha ido para o interior ainda, então você tinha uma curva concentrada nas capitais. Quando as capitais começam a ceder, o interior começa a avançar, é o natural, e aí a curva não cedia. Então, ao Brasil está uma situação caótica, não, a doença está seguindo o seu curso através da proliferação natural. Então, não importa se ele é do meu partido ou não. No momento em que ele tome a decisão que eu considero, na minha visão, que não seja adequada, a situação tem que ser criticada. É só você pegar a situação do aumento lá, por exemplo, que aconteceu ano passado dos policiais. Nós temos 3 deputados estaduais. Uma foi a favor e 2 foram contra, do própria base do partido. Então, né, acho que nesse sentido. Para encerrar esse bloco aqui, ainda sobre a questão de pandemia, assim, o Paulo Henrique Grando, prefeito, para retomar, então, se não cometerem o erro ainda nesse ano de provocar mais lockdown, de mais o fique em casa, essa é a coisa boa dos fiquem casistas, né? Se não causarem mais problemas do ponto de vista da economia. Mas como recuperar a economia aqui, especialmente no que diz respeito à geração de emprego no ano que vem? Eu acredito que o que a Prefeitura consegue fazer que seja efetivo e não seja simplesmente promessa de campanha é melhorar o ambiente de negócio. A quantidade, por exemplo, de obras represadas em Cuiabá por falta de aprovação de projetos é tremenda. A gente tem conversado com algumas pessoas do próprio meio e eles falam, Paulo, é difícil, é 6 meses, é 1 ano para aprovar um projeto. Às vezes tem incorporadores que querem vir e não vêm porque sabe, fala, olha, vai ser difícil, é complicado, vai demorar demais, não consegue comprar o terreno. Então a gente está falando de uma área, que é a construção civil, que é altamente intensiva em mão de obra e que tem capacidade de fazer parte disso. Mas não é só isso, né? Quem efetivamente gera empregos numa cidade, né, no Brasil como um todo, são micro e pequenas empresas, né? Não são as grandes empresas, né? Então você precisa facilitar para essas pessoas abrir negócios, né? Então, efetivamente implantar a lei de liberdade econômica, fazer alvará automático para atividade de baixo risco, porque aí você tem várias pessoas tentando resolver o problema e não a prefeitura como um órgão diretor central, porque isso a gente aprendeu ao longo de vários anos que não funciona. O Paulo Henrique Grando, eu gostaria que você falasse também, já que você tocou aí na questão do transporte coletivo, o senhor tem a intenção de retomar aqui, trazer de volta as famosas vans, os famosos micro-ônibus, não é? Isso se daria de que forma no seu plano de governo? A ideia é efetivamente fazer um novo credenciamento, né? Fazer um negócio mais parecido com concessão de táxi, que é mais simples, né, em relação à licitação, né, porque a concessão em táxi de Cuiabá não é simples hoje, né, até porque a própria concessão é muito cara. A ideia é fazer um sistema mais de credenciamento em que as pessoas possam cumprir os requisitos, né, de segurança, de adequação dos veículos. É um pouco parecido com o que é hoje, por exemplo, as vans de transporte escolar. Elas seguem um negócio mais nesse sentido, de ter um credenciamento e a liberação da prefeitura. E aí poder com que quem tiver as condições de cumprir o credenciamento, que é um credenciamento simples, possa efetivamente oferecer o serviço de forma descentralizada. E aí englobaria vans, micro-ônibus. Melhorar, facilitar a concessão de táxi, né, e desregulamentar mais os aplicativos, né? Por exemplo, a vistoria hoje que a CEMOB faz é uma vistoria completamente desnecessária, porque ela contempla um dia para pagar R$155. Por causa dos aplicativos. Isso, dos aplicativos. No dia seguinte, se esse carro estiver inapto, ninguém vai ficar sabendo, né, porque a CEMOB não tem como fiscalizar tudo, mas os próprios aplicativos já têm um sistema de fiscalização que a cada momento que a pessoa pega, esse carro é avaliado 20, 30, 40, 50 vezes por dia. Então ela é muito mais efetiva. Candidato, eu vou sair um pouquinho fora, depois a gente volta à questão do transporte. Em entrevista lá ao site da Notícia Mato Grosso, no dia 25 de outubro, o senhor chegou a dizer, entre aspas, temos várias propostas para Cuiabá, mas a proposta que mais resume a campanha é devolver o poder à população. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a respeito desta frase. A primeira delas é, que poder é esse que o senhor está se referindo? A segunda, esse poder, é uma pergunta, esse poder tinha sido confiscado pelo poder público cuiabano? Terceira questão, uma vez devolvido, o senhor é eleito prefeito, o senhor devolve esse poder, uma vez devolvido, como que a dona Maria, o seu Zé, lá do Dr. Fábio II, lá do 1º de março, da periferia, como que essas pessoas da periferia podem se valer
desse poder. Por que isso resume muito bem, né? Porque o que acontece? Como que as pessoas conseguem ter poder? Quando elas têm poder de escolha. Né? Então, isso resume muito o problema pelo seguinte, porque em todas as frentes, a gente estava acabando de falar de transporte coletivo, é aumentar o leque de escolhas. Porque se você aumenta o leque de escolhas, a população pode escolher o que ela acha mais conveniente, ideal, satisfatório para ela e para a família dela. Com isso, ela tem poder. A situação que hoje existe em Cuiabá é que você tem uma única opção de transporte coletivo, que são os ônibus. Você tem uma única opção de atendimento de atenção básica, que são os próprios postos de saúde da prefeitura. Você tem uma única situação de atendimento de educação pública, que são as próprias escolas da prefeitura. Então, na verdade, você não tem opção. Você tem apenas a forma como a prefeitura escolheu prestar o serviço. A pessoa que mora no Dr. Fábio, quando você reintroduz vans e micro-ônibus, passa a ter 3 opções. Não é mais só ônibus. Ela pode pegar o que mais lhe convém, que passa no melhor horário, que vai mais rápido, que tem uma tarifa mais interessante. Se você reintroduz, se você coloca, por exemplo, o credenciamento de clínicas de baixo custo, a pessoa que vai ao posto de saúde não consegue ser atendida, consegue ser atendida na clínica de baixo custo e a clínica de baixo custo vai receber da prefeitura para fazer isso. Então, a questão é que quando você reintroduz o poder de escolha, as pessoas conseguem efetivamente fugir dessa situação que a prefeitura determinou hoje, que é assim, as coisas são do meu jeito, esse é o jeito que tem que ser feito e a única situação que vocês têm é concordar. Então, é assim que você devolve o poder ao cidadão. Entendeu? Você não está com cara de que está satisfeito com a resposta. Não está satisfeito, não. Você não está satisfeito, Lorenzo. Você chega e fala assim, ó, não estou satisfeito, responde o que eu quero que o senhor faça. Não, pela cara que ele fez aqui, é porque ele ainda quer com algum complemento aí. Não, eu só queria saber, porque, veja, o senhor falou transporte coletivo, mas a cidade não move apenas por transporte coletivo. Sim, com certeza. Tem a questão de água, tem a questão do esgoto, É. tem a questão do IPTU, tem a questão, uma série de outras questões, não necessariamente Educação. apenas a saúde. E qual é esse poder? Eu volto a insistir. Como que a dona Maria, lá da periferia, eu estou falando de alguém que não tem nem salário mínimo, porque ela é autônoma, ela trabalha, uma semana ela tem um emprego, mas na outra semana que vem ela não tem emprego. Portanto, ela não tem um salário mínimo efetivo durante o mês. Chega a ser até menor. Sim. Como que essa senhora ou esta família vai identificar este poder? Ela anda de ônibus, né? Não, é uma das saindo opções. fora do Saúde, a gente transporte. falou. Digamos, se ela tiver filhos, ela vai ter opção também. Além da própria escola privada, ela vai ter, por exemplo, a bolsa em escolas privadas. Além da própria escola pública na rede municipal, que a gente já tem, ela vai ter opções em escolas conveniadas, que são o modelo de charter schools que a gente quer colocar, e também ter o acesso a um programa piloto de bolsa estudantis em rede privada. Então é mais uma opção. Se a gente tem uma economia dinâmica, em que você tem menos interferência da prefeitura, em que é mais fácil abrir negócios, você tem mais opções de emprego, então as pessoas conseguem transitar melhor entre empregos similares, trocar de emprego, fazer mais jornadas. Então, tudo quando você introduz opções no sistema, você consegue melhorar a capacidade de escolha. É óbvio que tem algumas coisas que são mais limitadas. Por exemplo, o que a prefeitura consegue fazer para melhorar as opções e devolver poder de escolha em termos de energia elétrica? Infelizmente, nada. Por conta de uma privatização, Não, mas não por conta do modelo em que, por exemplo, quem faz isso, a regulação, é federal. A gente não consegue interferir, né? Então, esse é um dos grandes problemas, né? Então, algumas coisas a gente não consegue. Mas em todas as áreas em que é possível fazer isso, você consegue introduzir novas vertentes. Por exemplo, vamos falar de assistência social, né? A prefeitura, por exemplo, tem os seus próprios centros de atendimento, que são os CRAS. Mas, por exemplo, a gente deveria, efetivamente, ter mais participação das entidades beneficentes, filantrópicas, religiosas, que fazem excelentes trabalhos, deveriam estar todas credenciadas na prefeitura e dando opção às pessoas. De repente eu quero, por exemplo, colocar um dependente químico, uma pessoa que tem uma necessidade especial, por exemplo, numa entidade que seja devocional. Qual é o problema? A prefeitura não pode ela mesma ter, porque ela obrigaria todo mundo a aderir. Mas se ela tem a opção dela na rede de assistência social, uma pessoa pode se sentir mais confortável em estar numa entidade religiosa. E isso é dar opção, é dar poder ao cidadão. Candidato, quando o senhor fala, eu fico assim pensando, não seria um atestado de incompetência quando você passa diretamente para a iniciativa privada aquilo que o município tem aí, recursos provenientes de impostos, para arcar com competência, com qualidade? Aí eu tenho até alguns exemplos que eu acho que não deram certo, especialmente no estado de Mato Grosso.
as OSS, exceto aí Rondonópolis, um ou outro município que deu certo. Mas a OSS foi escandalosamente um tropeço aqui no estado de Mato Grosso, né? Aí aqui no município de Cuiabá teve a questão da água, que primeiro passou para a CAB, que foi também um outro escândalo de tropeço, agora está aí tentando com a Águas Cuiabá, que parece que está tentando seguir aquilo que foi contratualizado. Na verdade, você não está se eximindo de uma responsabilidade e arriscando, vamos colocar na iniciativa privada, que a gente tira, aspas, o nosso da reta e aí vamos fazer cumprir o contrato? Eu acredito que não, né? Porque o que na verdade que você faz, mas vamos pensar assim, né? Por exemplo, quando digamos que a gente construa mais escolas ao invés de usar escolas conveniadas, né? Que seria uma rede terceira. O que a gente está fazendo? A gente está empatando o dinheiro da prefeitura em imobilizado. Estamos levantando prédio. A função da prefeitura não é levantar prédio. A função da prefeitura nessa área é ajudar a educar alunos. Então, se eu contrato uma estrutura que já existe, eu deixo de imobilizar capital e coloco esse capital efetivamente para o aluno. Então, eu acho que o que acontece é que quando você faz opções de outros sistemas de atendimento, o que você está reconhecendo é que efetivamente a prefeitura tem limitações no que fazer. Ela continua pagando a conta. Só que agora ela continua pagando a conta em entes que às vezes têm muito mais expertise que ela em determinados segmentos. Vamos falar, por exemplo, a situação da Águas de Cuiabá. A transição da Sanecap para a CAB, né, que acabou que o controlador faliu na metade do caminho, isso foi o grande problema, atrasou o cronograma em tantos anos. Mas assim, se você comparar o que acontece hoje com o que acontecia na Sanecap, é uma tremenda evolução. É lógico que não é perfeito. Né? Até porque quando a gente compara com a perfeição, nenhuma solução está válida. Mas você tem caminhado muito. Né? Sei lá, na época da Sanecap a gente tinha 30% de coleta de esgoto, se tanto. Né? A água em Cuiabá faltava com uma frequência tão grande que a gente já dimensionava as caixas d'água maiores do que seria necessário para não ficar sem água em casa. Então a gente conseguiu evoluir. E aí quando você faz isso, a grande questão, por que o poder público começou a fazer parcerias público-privadas e concessões? Porque ele perdeu ao longo do tempo a capacidade de investimento. Então, ele talvez até conseguisse operar alguns sistemas, mas ele não consegue, por exemplo, comprar em terra-tubo. Né? Hoje não consegue, não tem dinheiro para isso. Né? Cuiabá, que é uma das capitais que gasta um pouquinho mais com investimento, gasta 3%, 4%. Fora o fator de que é desinteressante, né? Porque sempre foi, pelo menos politicamente, desinteressante você fazer algo enterrar tubo no meio da eleição. Debaixo da terra, absurdo, não aparece, né? Absurdo. Que não aparece. O senhor falou também da questão aí da Ampassant, o senhor falou da possibilidade, o Lorenberg tem uma creche, tem uma escola municipal, não é? Municipal não, privada, né? Mas no município de Cuiabá. Uma escolinha boa e tal. E eu, prefeito, Paulo Henrique Grano, vou lá, Lorenberg, vou contratar o seu serviço, quanto que é e tal, fechamos um contrato. Esse serviço está contratando o Lorenberg, o prefeito está contratando o Lorenberg. Esse serviço aí, por melhor que seja, ele não é uma coisa descartável. Você compra, depois não vai pertencer ao município. Qual que é a vantagem disso, fora a economicidade? Porque tem o fator aprendizagem, conteúdo. Sim, mas, por exemplo, esses contratos, vamos pensar pensando onde a gente está hoje, né, que é o nosso problema. A rede pública. Na rede pública, a gente está há anos tentando melhorar a gestão, né? E todo mundo que vai nas entrevistas, que sai candidato, fala, eu vou melhorar a gestão da parte pública, não sei o que, isso pode ser feito e tal, mas a gente está há 20 anos e assim, avançou alguma coisa, mas avançou muito timidamente. O que acontece? Porque tem uma série de problemas, a gente tem o problema da estabilidade, que é mal utilizada, né? Era um instituto que foi desenhado com um propósito e acabou se pervertendo. Né? Então a gente tem vários, é mais lento contratar, é mais lento comprar, é tudo muito mais lento até por causa da situação de transparência, impessoalidade, o dinheiro de todo mundo, né? Temos que tratar com um pouquinho mais de cuidado. Mas, por exemplo, quando você vai, por exemplo, contratar uma creche, por exemplo, conveniada, você tem um contrato de qualidade com ela. Tem itens de qualidade sobre aprendizagem, desenvolvimento e uma série de coisas. E esses itens são necessários de serem atingidos para que você tenha a renovação do contrato. Por que a gente descobriu tantos problemas nas OSS? É que os problemas que estavam escondidos dentro dos postos de saúde, que eram praticamente uma caixa preta, ninguém sabe o que acontece lá dentro, quando você contratualiza, você a partir daquele momento passa a colocar aquela relação na luz do sol.
e aí qualquer órgão de controle consegue achar os problemas. Então a gestão da prefeitura se torna mais transparente, mais auditável, e aquelas coisas que eram varridas para dentro da estrutura que ninguém mais achava, agora estão na luz do sol. Então você não consegue sair disso. É óbvio que não é perfeito, a gente tem exemplos muito ruins também nesse sentido, mas eu acredito que o modelo da forma como ele é desenhado, e por causa da transparência, da questão do contrato, de maior exigibilidade de resultados, ele é melhor do que a gente fazer só uma coisa. A gente não pode descartar a estrutura pública. Ela existe, ela foi feita, a gente tem pessoas contratadas lá para tocar, então a gente precisa contratar, fazer isso e também fazer outras opções. Em uma entrevista ao Conexão e Poder sobre o serviço de táxi, o senhor disse, entre aspas, concessão deve ser um valor muito baixo. A concessão, um valor muito baixo, ao invés de ser uma indústria de ponto de táxi. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntinhas a respeito desta frase. Como o senhor, uma vez eleito prefeito da cidade, iria enfrentar essa indústria de ponto de táxi? A segunda questão, por que o senhor considera indústria as conversas, as negociações a respeito dos pontos de táxi? E uma terceira questão, de que maneira o senhor ia tratar esta questão, essa indústria dos pontos de táxi, com a Câmara de Vereadores? O que aconteceu é que, Cuiabá, como várias cidades do Brasil, fez uma condução das concessões de táxi de forma a limitar a oferta. Quem viveu em Cuiabá nos anos 80 e 90 precisava ligar para uma cooperativa de táxi e sabe o quanto isso era complicado. Às vezes tocava até cair, você tinha que trocar para a segunda, para a terceira, até conseguir o táxi. Então se inflou de forma artificial até o valor dos pontos de táxi, depois de concedidos, porque você estava controlando tremendamente a oferta. E quando você controlar a oferta, a demanda continua crescendo, o preço sobe, a qualidade piora, e foi o que a gente viu nesse momento. Para efetivamente acabar com esse modelo que foi feito, se você simplifica a concessão, reduz o valor da concessão para que as pessoas possam entrar no mercado, você automaticamente quebra esse link. Porque é o ponto de táxi, que o que aconteceu em Cuiabá aconteceu em várias cidades ao longo do Brasil. Algumas pessoas concentraram as concessões e os motoristas de táxi não são donos das concessões. Às vezes são donos do carro, mas eles trabalham para outras pessoas. Se você facilita a introdução de novas concessões, esse valor que existia lá atrás acaba perdendo. Já perdeu muito, Com aplicativos de transporte, por exemplo, pontos de táxi já valeram R$200 mil, hoje não valem quase nada. Então você consegue, introduzindo mais táxis no sistema, mais pessoas atendendo, reduzir isso e deixar com que as coisas efetivamente funcionem. A questão de trabalhar com a Câmara, o que tem que ser colocado de uma forma muito clara é, primeiro, esse é do tipo de projeto que teria que ser feito naqueles 100 primeiros dias em que o capital político do prefeito está muito grande, porque você efetivamente vai enfrentar determinados interesses, tem vereadores que são donos desses pontos, e você vai enfrentar esses interesses diretamente, então você precisa mobilizar esse capital político e deixar muito claro para a população o que você está fazendo. E fazer isso de uma forma que seja transparente, do que você está objetivando e conseguindo colocar algum tipo de pressão até para que isso passe, pressão popular, porque a população faz parte dessa aprovação dessa lei, porque a ideia é melhorar o serviço para ela. Esse é o fim último. Então, eu acredito que não é fácil, uma coisa que tem que ficar muito clara. Muitas das coisas que a gente está propondo não são coisas fáceis de aprovar, mas são coisas necessárias. E é possível ter no mesmo, não é que nem água e óleo, ter no mesmo ambiente aí os taxistas e os motoristas de aplicativos, já que cada um tem uma concepção totalmente diferente? Por exemplo, quando a gente teve aquele grande embate entre os motoristas de táxi e os aplicativos, qual foi a grande contestação? Que eles competiam em condições desiguais. E efetivamente, você olhando pelo lado dos táxis, o que acontecia? As concessões são muito caras. E aí, efetivamente, eles têm um custo muito maior para fazer a operação. Em contrapartida, não foi dito na época que eles têm um benefício para a compra de carros com redução de IPI, que também, do outro lado, quem usa aplicativo não tem porque usa o próprio carro. Então, a ideia não era regular mais o Uber. Na verdade, a ideia era desregular os táxis. Então, se você efetivamente consegue desregular os táxis e tornar isso mais fácil, essa guerra, que era uma guerra em teoria, e que era a única coisa que era justificável, por igualdade de condições, ela deixa de existir. Mas no modelo anterior é impossível, porque você tem um padrão para um e um padrão para outro. E isso não consegue ser equilibrado. O problema do taxista é que ele não tem independência,
O taxista não tem independência. Muitas vezes, como o senhor falou aí, ele está a serviço de outro, que é um cara que é dono de uma frota, não é? Ele propriamente. Eu perguntei isso porque eu faço essa pesquisa sempre que eu não vou falar que eu ando mais disso ou daquilo para não desagradar ninguém. Mas assim, eu sempre faço perguntas para taxistas e motoristas de aplicativo, né? Os taxistas estão na bronca, continuam na bronca por conta disso, né? Por conta da rentabilidade, Sim. trabalham o dia inteiro para ganhar pouco, porque tem que pagar ainda um valor X para o cara que é dono da frota. Paga a parte da concessão, então é justamente isso. Se você facilita a concessão e torna ela acessível, esse cara pode simplesmente abandonar esse patrão dele, né, entre aspas, e fazer o próprio dele diretamente. E aí você consegue equilibrar. E às vezes o que vai acontecer também é que esse próprio patrão vai querer dar condições melhores, porque senão ele vai ficar sem ninguém para rodar os táxis. Candidato, a questão do taxista tem outro grande problema. Você não tem um grupo de pessoas uniforme. Você tem donos de carros que não dirigem, são donos de carros. Um outro segmento, dentro dos taxistas, que são donos dos pontos e nem carro tem. Tem família que é dona de 10, 12 pontos de táxi. Sim. E não tem carro na direção. Tem um outro grupo, que é o taxista que tem o carro é dele, mas não tem o ponto. Ele aluga o ponto. E tem um outro segmento, que é o quarto, é aquele que não tem carro e nem tem ponto. Ele trabalha para o dono do carro e aluga um ponto. Veja, na mesma categoria tem 4 diferentes segmentos que se digladiam entre si. E aí, como mexer com isso? Então, essa é a questão. Por exemplo, uma coisa também que tem que ficar muito clara, né? Acho que a gente deveria falar isso mais vezes, né? Inclusive na política principalmente, né? Porque tem inclusive um dito do Thomas Sowell, que é um economista americano, que a primeira lei da economia é a escassez, né? Que é a impossibilidade de fazer tudo, de resolver tudo. E a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Né? Então se promete tudo sem saber o que dá para fazer. Então a gente consegue, como prefeitura, mexer no que nos diz respeito, que é flexibilizar as concessões. Na outra ponta, efetivamente, a gente não consegue atuar diretamente. Mas você introduzir esse novo mecanismo no sistema vai fazer com que parte disso se reorganize de uma forma melhor. A gente vai conseguir com isso resolver todos os problemas? É óbvio que não. Mas a gente vai sair de uma situação que é muito ruim hoje para uma situação bem melhor, em que os taxistas consigam competir em termos de rentabilidade pessoal com os motoristas de aplicativo. Candidato, quero retomar o tema saúde aqui. Eu li, en passant, aqui no seu plano de governo, que o senhor não é bem plano, não é um plano de saúde, literalmente não, mas é uma espécie de voucher. Como ofertar uma ajuda às famílias mais carentes, não é? Com essa espécie de voucher aí no serviço público aí. Tem algo impagável, porque muita gente que precisa. Mas a grande questão é assim, hoje você tem, como você atende a população hoje, né? Com a própria estrutura, vamos falar basicamente dos postos de saúde. A atenção básica é 100% a prefeitura que faz para a população de baixa renda. Não existe outra alternativa. Quando a gente vai falar de consulta especializada, também é 100% a prefeitura através das UPAs. Quando a gente vai para alta complexidade, aí você já tem um modelo mais misto, porque a prefeitura tem os próprios hospitais, como o HMC e o São Benedito, mas atende muito, na verdade é mais de 50% através dos filantrópicos, né, que tem contratualizações com a prefeitura e são pagos pela tabela do SUS. A questão de você ter um programa, e inclusive é um programa piloto, né, porque você não pode simplesmente fazer o seguinte, você tem uma estrutura instalada. Você não pode do dia para a noite virar assim, essa estrutura instalada parou de funcionar e agora a gente faz 100% do outro lado. O que você tem que fazer é um programa piloto para ver como ele se desenvolve e a quais pessoas ele consegue atingir. Então, as soluções não são soluções que atingem todos da mesma maneira. Então, por exemplo, as clínicas de baixo custo são acessíveis a praticamente toda a população que queira lá fazer a consulta, né? Porque eles fazem isso do próprio bolso hoje, porque não conseguem no posto de saúde. A questão do voucher, a gente vai fazer um programa piloto, vai abrir um número de vagas, 1.000 vagas, 2.000 vagas, um número limitado que a gente possa controlar e entender, e vai credenciar planos para que as pessoas possam adquirir. Voucher de quanto? Qual o valor? Então, a gente não decidiu exatamente o valor do voucher, mas vai ser algo em torno do que a prefeitura já gasta hoje. A prefeitura gasta hoje, por habitante em Cuiabá, algo em torno de R$ 1.200 por habitante.
não por usuário, né? Até porque essa conta é mais difícil de fazer, porque é difícil de acessar, é muito dado separado para fazer a conta, mas é 1.200. A ideia é fazer um voucher que seja em torno de 70% a 80% desse valor, para que a prefeitura, inclusive, tenha uma economia e tenha um serviço melhor. Entendi. Então é um programa piloto. Lorenberg, se tiver uma pergunta, não é 3 não vem com 3 não, uma perguntinha de 1 minuto para ele responder em 1 minuto, aliás, de 30 segundos para responder em 1 minuto, beleza, porque senão não mudou dentro da Não, é bem rápida mesmo. Agora, no dia 4 deste mês, candidato, saiu uma pesquisa do do Gazeta Dados, e o senhor aparece em último lugar na lista dos candidatos a Cuiabá. A minha pergunta é bem simples. O senhor vai mudar de tática, de estratégia de campanha eleitoral? Nós fizemos uma mudança, né? Porque assim, você não tem como mudar o conteúdo, porque você estaria mentindo para a população, né? O conteúdo é o mesmo. O que você consegue fazer de uma forma ética é mudar talvez o formato da mensagem, né? Então o que a gente fez de mudança, né? A gente agora está chegando ao final das entrevistas, né? Então assim, não vai ter mais, então a gente esgotou essa frente de trabalho e a gente tem feito desde a semana passada muitas visitas, saído à rua, feito eventos de rua, ido a bairros que a gente já fazia, mas também intensificando, fazendo pequenas reuniões. Então, fazendo mais essa parte junto com a população, mais no individual, essa política que é essencial, né? Que não é simplesmente fazer programa de Miss, né? Faz uma passeata, você só abraça a gente e não conversa com ninguém. Então, mais conversar, entregar panfleto pessoalmente para as pessoas na rua, né? Eu estou até um pouco queimado hoje, que eu dei uma andada no sol boa hoje. E você entrega, conversa. Então, essa aproximação é melhor. Então, muita gente fala assim, eu vi seu programa, eu vi você na entrevista em tal lugar, eu te vi no debate. Então, tem alguma coisa aí que está fermentando por baixo. Então, eu acredito que a gente deve ter um desempenho melhor com essa abordagem mais pessoal. E essa é a sua 38ª entrevista por conta da campanha, né? É isso aí. Candidato Paulo Henrique Grando, candidato a prefeito de Cuiabá pelo Novo. O Opinião deixa ao senhor aí 1 minuto para as suas considerações finais. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre muito bom participar dessas entrevistas. Quero dizer para você que está nos escutando agora, nos vendo, né? Que se você acredita que a prefeitura tem que focar em algumas coisas essenciais como saúde e educação, se você se sente privado do seu poder de escolha, que a prefeitura está te dizendo exatamente o que ela quer que você faça e você quer fazer de forma diferente, se você acredita que a gente tenha que ter pessoas na prefeitura que realmente saibam do que estão falando e não sejam simplesmente papagaio de pirata de assessores, que entendam as questões, que tenham gestão técnica, que saibam do que está fazendo, olhem com muito cuidado as propostas do Novo. A gente é um partido diferente, a gente tem feito coisas diferentes ao longo do Brasil, economizado dinheiro, não usado fundos. Então, no dia 15, vote 30, vote Paulo Henrique Grando, olhe o nosso candidato ao Senado Feliciano Azuaga número 300, veja os nossos vereadores, candidatos.novo.org.br e conte sempre com o Novo conta sempre com vocês. Esse Paulo Henrique Grando, conosco aqui ao vivo, aqui no Opinião, né? Eu particularmente participei de umas 4 ou 5 entrevistas com ele já, lá na Vila Real, bastante. Aqui na rádio, enfim. É assim mesmo que a vida continua, né? E a vida continua, porque a segunda-feira tem mais, a gente vai entrevistar a Gisela Simona, candidata a prefeita por Cuiabá, pelo PROS, 7h40 da noite. Lorenberg Alves, até então, segunda-feira, e a gente vai estar junto aqui, que você tenha um bom fim de semana. A todos nós, Paulo, um grande e abençoado final de semana a todos nós. Esplendoroso fim de semana para você, abençoado por Deus, o zeloso guardador, tá certo? Então, fica bem, fica com Deus também e até segunda.